Seja bem-vindo, pessoal. Mais uma aula da disciplina de linguagem de programação. A gente teve uma aula de apresentação da disciplina, anteriormente, e agora a gente vai falar sobre aspectos conceituais, relacionados à linguagem de programação. Na programação de computadores, uma linguagem de programação serve como um meio de comunicação entre o indivíduo que deseja resolver um determinado problema e o computador escolhido para ajudá-lo nessa solução. Se a gente parar para pensar, eu costumo fazer uma analogia relacionada a idiomas, por exemplo. Quando a gente pretende, se comunicar com outras pessoas, obviamente o mínimo que a gente precisa saber é de algum idioma que seja comum a ambos, ok? E para se ter uma comunicação positiva com uma pessoa que tem um idioma divergente do nosso, nós temos que obter o quê? A prática sobre aquele idioma, o entendimento para poder conseguir se comunicar. Não é diferente entre o computador e a máquina, aliás, o homem e a máquina, O homem precisa saber lidar, conversar com a máquina. E hoje a gente tem uma facilidade maior diante do histórico de linguagem de programação, onde a gente tinha apenas antigamente, logo quando começaram a criar as primeiras máquinas, apenas linguagens de muito baixo nível. E isso foi mudando o cenário, onde nós temos linguagens de alto nível, que passa, lógico, por um processo, mas que consegue auxiliar nessa comunicação entre homem e máquina. Uma linguagem de programação é uma linguagem destinada para ser usada por uma pessoa para expressar um processo através do qual um computador possa resolver um problema. É bem provável que em fundamentos vocês já tenham notado isso, Na disciplina de fundamentos vocês devem ter observado que você meio que orienta o que a máquina deve fazer, mas é óbvio que você tem que compreender como se promove aquela comunicação, bem como os recursos que a máquina pode ceder para você nessa comunicação. Dentro ainda desse cenário conceitual, nós temos também os paradigmas de programação, que é um meio de se classificar as linguagens de programação baseado em suas funcionalidades. Então, de acordo com esses paradigmas, a gente pode ter uma classificação aí de acordo com cada linguagem, características de cada linguagem. Determinadas linguagens podem suportar vários paradigmas, ou seja, uma linguagem às vezes ela é criada com um suporte específico, ou seja, uma linguagem é criada para suportar nativamente orientação a objetos. Porém, isso não impede que ela possa ser utilizada para programar de forma funcional, de forma imperativa, tá bom? Então, o paradigma de programação nada mais é do que um padrão, uma forma a qual é utilizada para se programar com uma dada linguagem. Mas é óbvio que, para que isso ocorra, essa linguagem tipicamente tem que dar suporte a esse paradigma. Existem linguagens que não dão suporte a alguns paradigmas, é isso que eu frisei nesse último tópico. Por exemplo, você pegar uma linguagem como C, você não vai ter o mesmo rendimento para usar um paradigma OO, o quanto teria Java ou C++, que são linguagens puramente orientadas a objetos. Então, é mais ou menos nesse sentido. Para que se tornem operacionais, os programas escritos em linguagem de alto nível, que é aquela classificação que eu citei para vocês, que existem hoje em dia, que é uma linguagem. O que seria uma linguagem de alto nível? É bom frisar isso aqui com vocês. Uma linguagem de alto nível é aquela linguagem que está mais próximo da nossa linguagem natural, por exemplo, do nosso idioma, ok? Ou
de uma linguagem interpretada por humanos. Então, como a máquina não interpreta diretamente uma linguagem de alto nível, deve haver uma transição aí que compete a uma tradução do que vem em alto nível para baixo nível. A figura aí até representa essa questão. Nós temos algumas linguagens aí de alto nível, né? Pascal, C, COBOL, Java, e aí scripts aí em suas respectivas sintaxes, onde eles passam por um processo que a gente pode chamar de compilação, que vai ter uma geração de novos fontes esses com uma interpretação de maior baixo nível, né? Ficou até estranho isso, maior baixo nível, de mais baixo nível, né? Onde a máquina em si vai conseguir interpretar, né? Quando chega a esses fontes em baixo nível, ela consegue interpretar. Essa conversão é realizada através de sistemas especializados, como eu citei, compiladores ou interpretadores, que aceitam como entrada uma representação textual da solução de um problema e expressam em uma linguagem fonte, inclusive de alto nível, como a gente viu, e produzem uma representação do mesmo algoritmo expresso em uma outra linguagem, dita linguagem objeto, que é uma linguagem um tanto mais próxima de uma linguagem de baixo nível. Beleza, professor, a gente tem falado em alguns conceitos interessantes aí, mas existe de fato razões para estudarmos esses conceitos de linguagem de programação? O quão relevante seria isso? Por quê, né? Existem algumas razões interessantes aí pelas quais estudantes da ciência da computação e os desenvolvedores de softwares profissionais devem estudar conceitos gerais sobre o projeto e a avaliação de linguagens. São conceitos que podem auxiliar em tomadas de decisões, né? Então vamos falar um pouco sobre essas razões para estudar os conceitos de linguagens de programação. O aumento da capacidade de expressar ideias. Capacidade intelectual pode ser influenciada pelo poder expressivo da linguagem. Uma maior compreensão de uma linguagem de programação pode aumentar nossa habilidade em pensar em como atacar os problemas. Resumindo, de uma maneira mais informal, conhecer bem uma linguagem vai te dar autonomia para poder expressar suas ideias e buscar soluções específicas para dados problemas, bem como também vai poder te permitir negar uma linguagem para um dado problema. Diante do domínio que você tem sobre essa linguagem, né, uma determinada linguagem, você pode conseguir ver que ela não é uma linguagem apropriada para um determinado problema. Então, essa capacidade de expressar ideias, né, deve ser levada em consideração. Ainda assim, né, podemos citar também o conhecimento amplo dos recursos da linguagem, reduz as limitações no desenvolvimento de softwares. A melhor compreensão das funções e implementação das estruturas de uma linguagem de programação nos leva a usar a linguagem de programação de modo a extrair o máximo de sua funcionalidade e eficiência. Fazendo uma analogia aqui, quando você conhece bem uma Ferrari, você sabe a quantos por hora você pode chegar. Então você, se é um amante da velocidade, se você quer usufruir bem desse veículo, você vai com certeza pôr o pé na tábua, né? Então, tendo-se um conhecimento, um domínio sobre uma linguagem, você vai conseguir usufruir de todos os recursos que ela detém, né? Muitas vezes a gente fica limitado sem o conhecimento adequado para uma dada linguagem. De que adianta eu conhecer a linguagem Java se eu não souber programar orientado a objetos? Então vamos lá, o que é que isso se relaciona com o aumento da capacidade de expressar ideias? Diante do meu conhecimento sobre a linguagem Java,
eu sei que ela é uma linguagem puramente orientada a objetos. Logo, ela aplicada no uso desse algoritmo, eu vou ter uma maior performance, um maior rendimento e vou usufruir de todos os recursos possíveis que essa linguagem nos fornece. Isso graças ao quê? Ao meu estudo sobre essa linguagem. Do contrário, eu poderia não usufruir desse leque de recursos que geralmente essas linguagens possuem, né? Recursos ou facilidades podem ser simulados, né? Então, diante do seu conhecimento, você pode também fazer simulações e tudo mais, né? Graças à sua experiência, ok? Maior conhecimento para a escolha de linguagens apropriadas. Isso aqui volta um pouquinho para o que eu falei logo no início, né? Que também tem uma certa relação com o tópico anterior. Quando você tem um grande nível de conhecimento sobre uma determinada linguagem, sobre uma tecnologia, você vai saber escolher bem. Então, escolher a melhor linguagem para um problema específico, devido ao conhecimento de novos recursos, é difícil para programadores antigos e desenvolvedores sem educação formal. Por que é que eu fico sempre antenando meus alunos, né? Como eu falei inclusive na apresentação dessa disciplina, que é interessante a gente ter um conhecimento diversificado sobre linguagens, porque a gente sabe que elas não estão para sempre ali no topo, né? As linguagens de programação, elas mudam no ranking, né? Tem dado momento que elas estão no topo ali como as linguagens mais utilizadas, de repente esse cenário muda, né? Então, não ter essa diversidade de conhecimento pode ser um problema para pessoas nesse perfil, programadores antigos e desenvolvedores sem educação formal, né? Essa questão da educação formal lida muito com algo que às vezes eu fico muito preocupado. Atualmente a gente tem um bombardeio de cursos, né, voltado à programação, e isso não é ruim, é bom. Porém, eu vejo que muitas empresas ou pessoas, né, que às vezes são as pessoas mesmo que se expõem ali com os seus cursos, às vezes elas têm um olhar crítico para a faculdade, por exemplo, né? E aí eu discordo delas. Eu concordo de fato que você pode aprender a programar sem ter feito um curso de graduação. Concordo plenamente. Mas se eu tiver para recrutar entre dois concorrentes ali, dois candidatos para uma vaga de desenvolvimento de software, onde eu consegui fazer uma bateria de testes e identifiquei que ambos têm o mesmo nível em termos de programação, mas vai ter um diferencial para mim aquele que é formado, que é graduado, porque ele detém de um conhecimento que é muito importante. Essa parte conceitual, ela é muito importante para as empresas. Então faz a diferença sim, gente, não se iludam. É óbvio que, né, às vezes a pessoa está numa situação complicada, não está com a oportunidade de fazer um curso de graduação, ou coisa do tipo, enfim. E aí opta por... É uma saída, sim, mas usar isso como argumento para dizer que não precisa se graduar é uma forma de se acomodar ali, né? Que é o mais fácil a se fazer de fato, né? Maior capacidade para aprender novas linguagens, isso é gritante, pessoal. Vocês já devem estar sentindo isso. Quando você conhece uma linguagem, quando você estuda uma linguagem, isso te auxilia a aprender mais rapidamente outras linguagens. Aprendizado contínuo é fundamental. A computação é uma ciência nova. Compreender os conceitos gerais das linguagens torna mais fácil entender como eles são incorporados na linguagem que está sendo aprendida. Então é exatamente isso que eu falei.
se você aprende os conceitos, aprende tudo bonitinho, inclusive especificamente de uma linguagem, quando você parte para outra, o caminho é bem mais curto. Entender melhor a importância da implementação, ou seja, leva ao entendimento do porquê das linguagens serem projetadas de determinada maneira. Melhora as escolhas que podemos fazer entre as construções de linguagem de programação e as consequências das opções. Então, falando um pouquinho sobre esses tópicos, né? A gente consegue visualizar e começa a tentar ou entender, se a gente não entender a primeiro momento, né? A gente cria aquela concepção de por que aquela linguagem foi projetada naquele sentido, naquela forma, né? Então, isso auxilia bastante, né, nessa questão de, como é que eu posso dizer, de afinidade, né, com aquela linguagem, a partir do momento que você sabe o histórico dela, né? Entender melhor a importância da implementação, ou seja, por que é que Java foi projetado para orientação a objetos? Por que JavaScript tem uma característica mais forte quando funcional, né? Então, tudo isso vai auxiliar nas escolhas que a gente vai poder fazer até para construções de novas linguagens, né? E entender as consequências dessas escolhas, beleza? Porque é isso, gente. Eu costumo dizer nessa disciplina que a gente às vezes fica sempre nesse lado espectador, apenas de estudante, né? Mas não impede de você um dia entrar num projeto que de repente é a criação de uma linguagem, entenderam? Então, isso ajuda, né? Esses conceitos, esses conhecimentos aqui ajudam bastante. Avanço geral da computação, ou seja, justificar o estudo de conceitos de linguagem de programação. No geral, né? O avanço da computação que é imparável, né? Não tem justificativa melhor que essa. É como eu tinha dito a vocês no primeiro dia, que é bom ter um leque de opções, porque o cenário muda. Eu por muito tempo defendi muito Java e até brinquei com vocês dizendo, olha, não tem para que estar nessa briga. Linguagem A é melhor do que linguagem B, do que linguagem C e tal. Não existe isso. Eu quero que vocês ponham nessa disciplina isso na cabeça de vocês. Cada linguagem tem seus prós e contras. E como a computação ela avança incansavelmente, né, é imparável isso, então é óbvio que as coisas mudam com muita frequência. Às vezes surge uma nova tecnologia que uma dada linguagem cai melhor do que outra, enfim. Então, isso aí é uma forma, né, de justificar o estudo de conceitos de linguagens também. Beleza, vimos as razões aí, agora vamos falar um pouquinho sobre os domínios de programação, né? Até de certa forma é um reforço também para a gente entender o porquê de tão importante conhecê-las, né? Então, conhecer as linguagens, né, suas características. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os domínios de programação, quais áreas a programação invade, né? Então, computadores têm sido aplicados a uma infinidade de áreas, desde controle de usinas nucleares até disponibilizar jogos eletrônicos em telefones celulares. A gente conseguiu ver isso, né? Na robótica a gente vê robôs aí mais sofisticados, que antigamente era um cenário, né? Eu, por exemplo, vocês talvez, para vocês seja algo mais comum, mas a minha geração era algo mais sonhador, né? A gente via um filme com um robô e imaginava aquilo ser algo surreal, né? Eu confesso que na minha infância eu não acreditaria, não tinha até minha fantasia, né, infantil, minhas fantasias infantis ali
sobre filmes, sobre coisas, realmente eu até então acreditava, mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo e tendo um olhar mais sensato, e eu pensava, não, isso não é sensato, isso é insano, como é que um robô, você vai dar vida a um robô tal? Então, tá aí, hoje a gente tem robôs aí, né, muito sofisticados aí, bem próximos, né, lógico, ainda longe da, da capacidade humana, mas, né, com uma evolução muito grande se comparado a robôs antigos, ok? Então, por causa dessa diversidade de uso, linguagens de programação com objetivos muito diferentes têm sido desenvolvidas. A gente pode ver, por exemplo, na área de saúde, né, aí tem um exemplo de uma aplicação, né, ó, metodologias para estimação da idade óssea, né? Então ela faz uma estimativa aí, né, diante da aplicação para saber a idade, né, da pessoa, a idade óssea. Então, é algo bem interessante. Então, dentro do campo da saúde, a gente tem vários aspectos aí, vários exemplos, melhor dizendo. Aplicações científicas, aplicações empresariais, inteligência artificial, programação de sistemas, linguagem de programação para propósitos especiais, enfim, muitos e muitos campos, né? Aí temos aí uma figura, né, para representar algumas relações, né, algumas entidades aí. Nós temos usuários, desenvolvedores e aplicações, né? A gente acaba tendo até uma intersecção aí, né, que não está sendo explorada, mas são entidades aí onde desenvolvedores eles se expressam, né, por meio das IDEs. A aplicação geralmente tem uma expressiva mais simples, né? Os usuários, né, já lidam com a necessidade de portabilidade, né, de interface gráfica do usuário. Então, apenas fazendo uma analogiazinha visual sobre essas relações, né? Desenvolvedor, aplicações e usuários. Então, o desenvolvedor ele se preocupa em se expressar no desenvolvimento da aplicação. A expressividade da aplicação já é mais simples, né? Promovendo o quê? Uma interface gráfica, e para o usuário é interessante se essa interface gráfica é agradável, né? E se promove-se a portabilidade, que é a ideia de você usar essa aplicação em vários dispositivos, por exemplo. Bom, e aí falando um pouco sobre esses domínios, ó, aplicações científicas. Na década de 40, computadores foram usados para aplicações científicas, né? O foco era a eficiência, e aí usava-se Assembly, né, que é linguagem de baixo nível. Nesta categoria se enquadram todos os problemas que necessitam um grande volume de processamento, com operações geralmente feitas em ponto flutuante e poucas exigências de entrada e saída. Então é uma classificação aí, né, uma característica, melhor dizendo, desse tipo de domínio. As estruturas de dados mais comuns são as matrizes e arrays. As estruturas de controle mais comuns são os laços de contagem e de seleção, certo? Então, na década de 40, né, o uso científico era mais nesse tratamento aí de volume de processamento, né? Uma escala, né, razoável. As aplicações científicas incentivaram a criação de algumas linguagens de alto nível, por exemplo, Fortran, o Algol 60, e a maioria de suas descendentes, desculpa, também se destinam a serem usadas nessa área, ainda que projetadas para outras áreas relacionadas. Um exemplo disso é o MATLAB. Para aplicações científicas cuja eficiência é altamente prioritária, nenhuma linguagem subsequente é significativamente melhor do que Fortran. Então, como diz aqui, explica, né, o MATLAB, por exemplo, ele não é apenas utilizado no âmbito científico, porém, né,
foram criadas mais nesse intuito e às vezes podem seguir outros âmbitos, mas, né, suas raízes são essas. Então, essas são as principais utilizadas aí para aplicações científicas. Desde essa década aí, né, deve ser a década de 60 mais ou menos, né? Acho que talvez até seja, não tenho certeza, posso estar falando bobagem, mas diante do que veio anteriormente na década de 40, chegar a uma evolução e ter um nome de uma linguagem com algo aos 60, de repente, né? Eu vou até depois ver isso aí e dizer com mais convicção para vocês, tá? Aplicações empresariais. O uso de computadores para aplicações comerciais iniciou-se na década de 50. O foco era a produção de relatórios elaborados, facilidade em descrever e armazenar números decimais e caracteres e habilidade em especificar operações aritméticas decimais. Então era mais cálculos, né? Primeira linguagem bem sucedida foi COBOL, né? Falar nisso, ó, já que está tendo essa transição de 50 aqui em aplicações empresariais até 60, não sei se acaba eliminando minha tese aqui sobre a Algol 60, tá? Acho que talvez não tenha nada a ver mesmo não. Bom, então na década de 60, né, teve o COBOL aí para aplicações empresariais com esse fim, né, mais a ideia de relatórios elaborados, cálculos, né, enfim, operações simples aritméticas. No fim, mas ó, meio que tem um mesclado, né? Não é bem sequencial. Eu acabei tentando corrigir ali, né? Achando algo mais sequencial, a questão das décadas. Mas em paralelo, a gente tinha aí ó, o início, no fim da década de 50, né? O uso na aplicação no domínio de inteligência artificial. O foco era manipulação flexível de informações, mesmo com pouca eficiência em muitos casos. Então, era utilizado para classificação de padrões, né? Hoje em dia está muito mais evoluído isso. Estrutura de dados, listas encadeadas de dados, em oposição ao uso de arrays. Então, foi começando a utilizar, né, recursos mais inteligentes, né? Inclusive, isso foi ajudando a criarem novos conceitos de otimização, né? Tudo isso foi uma grande base de influência para conceitos que temos hoje na área de inteligência artificial, onde a gente chegou aos algoritmos genéticos, né? Talvez até seja mais ou menos nessa década aí também, ok? Caracterizada pelo uso de computações simbólicas em vez de numéricas, né? A inteligência artificial também tem essa característica. Computações simbólicas são aquelas nas quais símbolos compostos de nomes em vez de números são manipulados. Primeira linguagem desenvolvida para inteligência artificial foi a linguagem funcional Lisp, em 59. No início de 70 surge a programação lógica Prolog, que inclusive a gente vai ver aqui na disciplina, tá? Na terceira unidade, mais ou menos, a gente vai falar sobre Prolog, vamos trabalhar a parte prática também, entender bem como funciona essa linguagem. Programação de sistemas, exatamente, domínios de programação na área de programação de sistemas. Denominado software básico, sistema operacional ou utilitários, devem possuir eficiência na execução por propiciar suporte à execução de outros aplicativos. O sistema operacional propriamente dito, a gente tem essa característica, né? Ele executa, né, também, ele dá suporte a outras aplicações ali que estão rodando sob sua camada. Devem oferecer execução rápida e ter recursos de baixo nível que permitam ao software fazer interface com os dispositivos externos. Linguagem de programação surgiu, né, aqui para execução rápida com recursos de baixo nível.
Então, notem que aqui a área de domínio que a gente está focando é a programação de sistemas. Então, é onde a gente conseguiu ter aqui um domínio sobre isso graças ao uso de linguagens que surgiram, né, de programação para execução rápida com recursos de baixo nível. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum aspecto que pode ser reforçado aqui. Aqui é só a característica, né? Devem oferecer execução rápida e ter recursos de baixo nível que permitam ao software fazer interface com os dispositivos externos, né? Então é promover aquela comunicação, né, com recursos aí de baixo nível. E aí, né, a gente tem um leque de sistemas operacionais, um leque de softwares utilitários, né? Não vale a pena nem ficar aqui citando, né, que vocês já devem ter conhecido esse conceito. O sistema operacional Unix foi desenvolvido quase inteiramente em C, tornando-o fácil de portar para diferentes máquinas. Só reforçando aqui, gente, para não estar uma coisa meio fora do contexto, que a gente vinha vendo os domínios de aplicação. A gente viu dentro da inteligência artificial, a gente veio dentro, vimos também para aplicações comerciais, se eu não me engano, né? O âmbito científico também. Então aqui a gente está falando agora sobre o âmbito de programação de sistemas, né? O domínio de programação, cujo título é Programação de Sistemas. Então, é uma área onde foi criados os sistemas operacionais e são criados até hoje, né? E criados também os softwares aplicativos e utilitários, ok? A linguagem C pode ser considerada baixo nível com execução eficiente e leve. Isso às vezes abre até polêmicas, discussões polêmicas aí, tá? A linguagem C pode ser considerada baixo nível com execução eficiente e leve. Porém, antes que, né, alguns de vocês venham questionar que se usar tal coisa, C fica mais alto nível ou fica até O. Gente, quando eu me refiro aqui, é o lado nativo da linguagem, o lado puro, tá? Então, ninguém vai me convencer de que C é orientado a objetos, porque C pode utilizar recursos que a tornam O, por exemplo, né? Só um exemplo aqui. Mas nativamente ela não é, tá? Só dando um exemplo aqui, beleza? Então, logo ela, né, seria não, mas assim, nesse aspecto entre baixo e alto nível, não misturando aqui a questão de paradigmas, né? Essa questão também de baixo nível e alto nível também é relativo diante do cenário, certo? C realmente tem características de uma linguagem de baixo nível pelo fato da execução eficiente e leve. Mas, por outro lado, né, a gente tem uma sintaxe muito atrativa, muito fácil de se interpretar, né? Então, logo, acaba caracterizando também o lado alto nível, né? Propósitos especiais, né? Chegando aqui ao fim, né, dos domínios, para a gente encerrar a aula. Temos também domínio de programação ao âmbito de propósitos especiais, que são propósitos mais específicos, se distinguem por serem criadas para oferecer recursos de computação para hardwares de uso específico, máquinas CNC, calculadoras HP, etc. Então, por exemplo, essas máquinas de corta MDF, né, aquele tipo de madeira, então, que é uma CNC, aquela máquina. Então, o programação do software desenvolvido para aquilo ali, né, é de propósito especial. É um sistema que roda de forma embarcada num, num player de um carro, né, tudo isso. Exemplos de linguagem de uso específico: RPG, para relatórios comerciais, GPSS, que é para simulação de sistemas. Com certeza existem várias outras, tá? Eu conheço apenas de citação essas duas,
mas com certeza existem outras. Bom, gente, então chego ao fim dessa aula, espero que vocês tenham entendido, né? De qualquer forma, eu vou abrir um fórum no SIGA para caso vocês queiram tirar alguma dúvida comigo, aproveitar e fazer a pergunta por lá. Eu vou ter o maior prazer em tentar ajudá-los, ok? Então, reforçando aqui as referências. Referência principal, conceitos de linguagem de programação de Sebesta, né? E, né, como bibliografia básica aí, linguagem de programação, princípios e paradigmas, né? Também foi uma ótima opção também para referência aqui da disciplina. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.